Olá, estudantes de Literatura Brasileira 5, do curso de Letras, na modalidade à distância do IFPB. Bem, dando continuidade às nossas aulas da disciplina, hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre o tema A Permanência do Regionalismo. E como nós já fizemos nas aulas 1 e 2, nós vamos pegar o tema do regionalismo e tecer comentários agora sobre esse regionalismo que se enquadra agora, que vai com suas modificações, com novas, com suas nuances, sob outras roupagens, agora na modernidade. Então, o título da aula, como vocês já devem ter observado lá na semana, é A Permanência do Regionalismo, Milton Ratum e Ronaldo Corrêa de Brito. Então, nós vamos falar sobre esse regionalismo que permanece na obra desses dois autores. E a aula, assim como as demais, foi escrita pela professora Marta Célia Feitosa Bezerra, que escreveu as 3 aulas anteriores a essa, né? Então, vamos começar pelos objetivos de aprendizagem e vamos tecendo comentário a partir desses objetivos que a própria autora já elencou. O primeiro é perceber o poder de renovação do regionalismo. E nesse primeiro ponto, ela já fala sobre a importância de lembrar que o regionalismo ele persiste independente, né, de que época ou em qualquer lugar geográfico que se possa imaginar. O regionalismo ele continua presente na literatura, na arte como um todo. E aí ela traz essa frase, né, de Lígia Chiappini, que diz o seguinte: a persistência da gafe ou praga ao longo do tempo, por si só, deveria fazer a crítica desconfiar de que há mais mistérios no regionalismo do que pretende a nossa vã pressa de ser modernos. E aí, essa ideia do regionalismo como uma praga é muito retomada na questão do modernismo, principalmente com os modernistas ali da primeira fase, que entendem que o regionalismo é uma forma atrasada de representar o país e que a arte deveria, em consonância com toda a modernidade, né, do país em geral, do mundo como um todo, também representar essa vida mais urbana, né, esse caos da modernidade. E aí a gente vê que a crítica sempre tem um pé atrás com essa questão do que se chama regionalismo. Mas aí a gente vê que o regionalismo é algo muito maior do que se pensava na década de 30, com a ideia de que seria uma representação de um local, né, de práticas, de culturas, né, de um povo específico, num local específico. E esse outro ponto, que é o regionalismo sob novas roupagens, Bezerra afirma o seguinte sobre isso. Ela diz, no regionalismo de 30, o caminho que a literatura percorria em busca do interior do país intentava, além de uma ruptura com os padrões estéticos, voltar-se para questões políticas e sociais que mostrassem um país dividido entre sertanejos e litorâneos, entre Nordeste e Sudeste, entre pobres e ricos. Nota-se que, nesse sentido, o movimento regionalista foi, sem dúvida, uma tentativa de representar uma sociedade dividida, na qual uma pequena minoria que se acreditava citadina e esclarecida subjugava uma maioria rural, ignorante e pobre. Então a gente vê que no regionalismo de 30, isso é, de certa forma, a gente pode colocar que foi uma forma de reagir a essa ideia de que, né, só se representa o que se considera belo, bom, o que é o atual, o que deve ser considerado, né, todas aquelas colocações que a gente vê até agora sobre o que é o objeto de arte, o que deve ser objeto de arte. Então, de certa forma, o regionalismo ele vem para se opor a essa forma de representar, mostrando sempre que existe um contraponto, que existe uma outra forma, né? E a literatura de perspectiva do real. E a literatura, enquanto representação, mesmo que transmudada desse real, não ia deixar de trazer também essa perspectiva do regional. E com Guimarães Rosa, a gente já viu essa questão do regionalismo, né, de uma forma universal, ou seja, o regional ele pode até trazer a representação de um povo específico, de uma área, de uma região específica, mas o ser humano é o ser humano onde quer que ele esteja. E as inquietações humanas, todos aqueles questionamentos, por exemplo, que nós vimos em Guimarães Rosa a respeito da existência de Deus, essa questão dessa dualidade, o homem, né, sempre
nesse limiar entre o bem e o mal, a incerteza sobre o amanhã. Todas essas questões são questões existenciais que estão em qualquer lugar, né? E que não é porque está sendo representada num local específico que deixa de ter o seu valor. O ponto 2, colocado como objetivo de aprendizagem pela autora, é a importância de associar o novo regionalismo às questões também ligadas à modernidade. Chiappini já falava sobre essa questão desse conflito, né, entre regionalismo e modernidade, e ela afirma que o regionalismo é um fenômeno moderno e, paradoxalmente, urbano. Sim, ele se opõe. O regionalismo ele não fica para trás. As questões regionais, as questões do sertão, do sertanejo, do homem mais ligado à terra, ele não simplesmente se apaga, essa realidade não deixa de existir com a modernidade. Ela está ali sempre, né? Embora se tente meio que apagar, ela está sempre ali fazendo esse contraponto com a moderna. Ela existe na realidade e na obra de arte ela é, né, colocada à luz, né, se traz à luz esse aspecto do regionalismo também geográfico e muito mais do que isso, né, existencial, como uma forma de andar junto com a modernidade, porque a modernidade não apaga simplesmente essas questões regionais. E Bezerra faz uma afirmação que é importante para a gente, que a gente não esqueça nesse momento, né, do estudo dessa aula, que diz o seguinte: desse modo, a tendência regionalista vem se colocar de forma diametralmente oposta a um estado de coisas que se liga ao futuro, ao impulso desenvolvimentista. Nesse sentido, é um movimento de subversão que decide não seguir o fluxo, que decide olhar para trás ou para dentro. Daí o seu caráter universal e moderno, que se reatualiza como uma reação, ainda que inconsciente, a esse processo de globalização. Então, nesse sentido, a gente pode colocar que o regionalismo é um contraponto a essa globalização. Né? Enquanto todos estão indo num pensamento de representar o futuro, representar a máquina, representar, né, todo esse avanço, e eu coloco entre aspas porque de fato, né, a gente hoje já pode questionar tudo isso, no sentido de que tivemos sim muitos ganhos, mas assim, nos tornamos de fato seres humanos melhores, né? Então, o regionalismo ele propõe essa necessidade de se pensar a origem, de não negar o passado, de não se esquecer, né, de toda uma gama de símbolos que são importantes para o ser humano e que essa vontade de modernidade e tudo mais, ela não deveria deixar, né, esquecido, deixar de lado. A autora ainda diz o seguinte, ó, ainda que entendamos com Antônio Cândido que a literatura de Guimarães Rosa, por exemplo, que nós já estudamos nas 2 primeiras aulas, apesar de se ambientar em determinada região do país, expressa uma temática universal por trazer à baila o sentimento do mundo, ela não deixa de mostrar um pedaço diferente do país que contrasta social e culturalmente com os grandes centros difusores de progresso e cultura. Então, não dá para negar que, embora traga realmente essa questão existencial e tudo mais, mas traz também essa riqueza das regiões, das culturas distintas que nós temos dentro do nosso país e de um país, né, continental como o nosso, que tem uma variação e uma riqueza muito grande em toda essa variação. Tudo isso que é representado precisa ser considerado de um ponto de vista dessa riqueza mesmo material que nós temos e que a literatura traz para trabalhar e para representar e para refletir, né, sobre a vida através da arte literária. No ponto 3, o terceiro objetivo de aprendizagem é reconhecer na literatura de Milton Ratum e Ronaldo Corrêa de Brito características de um regionalismo revisto. E aqui nós temos a oportunidade de conhecer a obra desses dois grandes autores, né? Autores que têm obras belíssimas, e a gente tem a atividade da semana, propõe a leitura de um dos contos de Ronaldo Corrêa de Brito, né? E a gente tem a oportunidade de conhecer esse material e fazer essa leitura do regionalismo a partir desses textos que são excelentes.
Então, a princípio, eu escolhi logo essa colocação aqui da Lígia Chapini, quando ela diz o seguinte: de norte a sul do país, consideradas as peculiaridades de cada região e os problemas comuns que as constituem, surgem registros literários que apontam para a permanência do regionalismo. Bom, o regionalismo ele não desapareceu e ele não desaparecerá por uma questão muito simples. A gente sempre vai representar na arte o homem que está em algum lugar e esse lugar não é sempre os centros urbanos, né? Essa busca não é sempre a busca pelo futuro e pelo desenvolvimento e o ser humano tem outras inquietações, tem outras vivências e essas vivências permeiam também essa ideia do regional, né, do local que a gente vai ver também na arte. O primeiro autor escolhido pela autora da aula, né, para ser tratado é o Milton Ratum, o amanauense Milton Ratum, né, que tem se destacado por fazer uma literatura em que os procedimentos de construção dos seus romances apontam para as histórias particulares, vinculadas fortemente ao contexto social histórico em que vivem os personagens. Então Bezerra faz essa afirmação e esse já é um ponto muito importante, porque uma vez que ele trata dessas personagens muito vinculadas realmente com um apego muito grande a esse contexto social histórico, a gente vê como o regionalismo vai se sobressaindo nas narrativas desse autor. Em textos, né, romances como Memórias de um Certo Oriente e Dois Irmãos, nós vemos que através da memória as personagens vão vivendo dramas familiares em espaços geográficos, espaços bem marcados, né, que são muito importantes para descortinar essas histórias e revelar os segredos existentes, né, ali na trama familiar, como a gente vê bem claramente, por exemplo, em Dois Irmãos, e em outras obras do autor. Aqui a gente tem a ideia dos tempos históricos, né? Temos o histórico e a modernização ao mesmo tempo, perdão. A gente tem tratado pelo autor basicamente a ideia da região norte, né? Ele vai trabalhar a região norte, mas sempre com essa dualidade entre o progresso e o atraso, que ocorre, que vivem na mesma época, né? No mesmo momento. E ele faz questão de mostrar esses contrastes, né? E aí a gente já vê um regionalismo realmente diferenciado, porque já existem questionamentos em relação a essa vivência, e são vivências bem conflitantes, de realidades bem distintas, acontecendo no mesmo momento. Manaus aparece, então, na obra dele como um espaço ficcional e também como um espaço sociocultural e histórico que são construídos por variados tipos humanos que vão se cruzando e se formando, porque, obviamente, nada está pronto. É desse encontro, dessas nuances, né? Dessa fusão aí entre tantos diferentes que vai surgindo, né? O enredo que vai surgindo, vai se descortinando aí a história e a gente vai conhecendo mais, né? O texto e, obviamente, todo esse contexto aí que é trazido para o romance. A Amazônia, segundo a autora, vai aparecer carregada de tintas de exotismo a quem enxerga de fora. Porque para quem vê de fora, tudo parece realmente muito exótico e muito diferente. No caso, nós leitores, né? Mas apresentada em toda a sua veracidade, crueza e beleza, sem idealizações, por quem conhece por dentro. Então, existem formas de perceber o texto que são diferentes por leitores diferentes, porque para quem está de fora, de fato, há essa ideia de um exotismo, mas para quem está de dentro, percebe que ali existe mais verdade do que se imagina. A autora diz o seguinte, para Tânia Pellegrini, é exatamente o retrato de um espaço físico próprio em sua geografia, em seu falar, em sua gastronomia, em sua cultura, tão diverso de outros territórios, que dota a obra do seu caráter marcadamente regionalista. Então, realmente trazer esses elementos que são mesmo bem locais, muito fortes, de uma cultura, de um povo específico, traz esse caráter regionalista.
É importante ressaltar, afirma a autora, que os aspectos físicos e culturais não se distanciam da composição étnica de um povo, de um sistema social que promove uma subcultura que estabelece comportamentos, valores e hábitos que impregnam por igual os membros da comunidade e permitem que se reconheçam a si mesmos, diferenciando-se ou opondo-se, né, a outros territórios. Essa realidade, essa ideia, a gente não pode simplesmente esquecer. O regionalismo do autor, de Raton, ele se traduz por meio de uma mescla de elementos que dizem respeito a aspectos puramente regionais da Amazônia, mas também a questões orientais, a desigualdade entre o norte e o sul, a elementos constitutivos de sua memória marcadamente europeus, que o autor traz sempre para sua escrita, aos espaços da imaginação, que imbricados nesse mesmo bojo formam um regionalismo revisitado. Porque tudo isso vai influenciar na formação desse regionalismo e dessa história, dessa obra de arte, que não traz apenas a representação de um local e de um povo, traz uma representação de uma gama de influências, né, que o autor traz em si e que ele faz questão de colocar nessa narrativa. De acordo com Bezerra, a cultura tipicamente manauara está presente no romance, marcando possivelmente, como sempre buscou o regionalismo, a procura de uma identidade, mas associada sempre a valores externos, que aos poucos vão se inserindo na vida cotidiana do povo. Então, como a gente já falava em Guimarães Rosa, né, essa questão do regional e universal, aqui a gente começa a pensar nesse novo regionalismo que está sempre sendo representado através de aspectos realmente locais, né, como a cultura e tudo mais, mas também uma identidade que se associa, a valores externos, porque ali nada está solto no tempo e no espaço, né? Ali está tudo vivo, mantendo conexões com todos, né? Com todos que vivem naquele espaço. E essa busca de identidade se dá exatamente na tentativa de reelaboração por meio da interseção, da interação, da mistura que resulta em uma cultura híbrida, por assim dizer. O processo no qual tanto a tradição quanto os novos valores se alimentam um do outro, fazendo emergir uma realidade nova, muito mais rica, complexa e independente. Então, o que nós temos ali e muitos outros autores, não só ele, é justamente esse regionalismo que está sempre impregnado do novo, né? Que está sempre sendo repensado, reconfigurado, representado nessa interseção mesmo, né? Com novos valores, né? Se volta para um passado, para a memória, para buscar uma identidade que se perdeu. E nessa volta, você vai se reconstruindo, mas sem deixar esses valores do agora, digamos assim. Esse novo regionalismo, então, ele se reporta a uma região específica, recriada, né? Que vai muito além da questão local, mas que também se reporta a uma ideia que traz uma matéria que também é universal. Então, a gente tem agora o retorno do regional em Ronaldo Corrêa de Brito, e falar sobre Ronaldo, para mim, é algo muito bom, porque, né, primeiro, ele é um canceriano, que, como todos os cancerianos, perdão, gente, é muito gente boa. Não, nada disso. Porque, de fato, ele é canceriano, mas, assim, Ronaldo, ele é um escritor que ele traz mesmo essa visão do novo regional cearense, né? E que a gente verifica nas obras dele aspectos muito fortes, como a questão da religiosidade e tal, que a gente vai conhecer nessa aula e que vocês vão poder observar depois também nas leituras do texto que vocês devem fazer. Mas antes disso, vamos lá ao texto, né, que Bezerra traz sobre o autor. Ela diz o seguinte: o regionalismo de Ronaldo Corrêa não se atrela a um modelo anacrônico ou dependente de uma região subdesenvolvida que busca no passado os elementos para sua sobrevivência.
Ele cruzou fronteiras e não diz respeito aos problemas peculiares de determinada região. A região está presente, mas numa viagem de volta que tenta reencontrar sua história e sua memória. Esse regionalismo revela um sertão moderno, ou pelo menos modernizado, em que a tradição é incorporada pelas narrativas de sujeitos inseridos no espaço do sertão, que tentam se reportar a seus costumes e tradições no espaço da memória. Nesse sentido, e como não poderia deixar de ser, o fundo religioso não se desvincula dessa busca. É uma característica muito forte e que particularmente me chama muito a atenção em Ronaldo. A literatura de Ronaldo Corrêa de Brito se estrutura na representação de uma cultura popular, mas uma cultura popular que é remendada, rasurada, recomposta por outras culturas por meio do olhar de quem reinterpreta a realidade. Portanto, o seu regionalismo não está preso a uma configuração primeira da terra, da região, para a consequente representação do homem. A oposição dualista em que se baseava o regionalismo de 30, entre Sudeste e Nordeste, litoral e interior, já não é mais possível nos dias atuais, porque essas fronteiras são elásticas, fluídas, estruturam-se muito mais do ponto de vista geográfico, justifica-se por isso a transformação também do regionalismo, já que a diversidade geográfica não desapareceu, tampouco a desigualdade econômica entre as regiões. Então, se por um lado a forma de se tratar o regionalismo de 30 era diferente e mais marcando mais essas oposições e tudo mais, uma questão até mais política e tudo, hoje nós temos um regionalismo que traz essa questão do aspecto, essas questões existenciais, traz essa questão também do moderno, né? Mas que também se volta para as questões locais, culturais e características e costumes de um povo, no sentido de mostrar que isso não se acabou, isso não morreu, isso persiste, isso nem vai se acabar nunca, porque o homem jamais vai deixar, o ser humano jamais vai deixar essas questões simbólicas, essas questões de busca, né, de memórias e tudo mais, porque isso seria perder a sua própria identidade. E muitas vezes na busca pela identidade se precisa realmente recorrer a histórias e memórias que vão permear na literatura desses autores em espaços que são espaços regionais, né? Bem marcados culturalmente, esteticamente, por essas vivências que são mais, né, geográficas mesmo. O ponto 4 que eu destaco aqui é sobre a questão da ligação entre o regionalismo e a crítica literária. Né? A autora vai dizer o seguinte: se as características físicas das regiões se fazem acompanhar por um panorama político que determina as fronteiras econômicas do ponto de vista histórico, os processos migratórios vão determinar contornos culturais que dizem respeito aos costumes, a linguagens e até mesmo ao imaginário. Dessa forma, essa diversidade estética não pode ser pensada de forma estanque, isolada, exótica e pitoresca. Então, a crítica sempre teve um pé atrás com a questão do regional, pensando que o regional é um atraso, é uma forma de representar algo que envergonha o país. E a gente vê que o regionalismo é representado de formas distintas por autores distintos e que está hoje sendo representado por autores como Ronaldo, como Milton Ratum, de uma forma que, embora traga aspectos mais pitorescos, exóticos para quem não conhece, traz muito mais que isso, né? E trazer isso não é algo de todo, né, que se pode colocar como negativo, porque é a partir disso que são criadas as histórias, os enredos e as vivências. Então não dá para dizer que não se, né, que não se pode ou não se deve trazer isso, porque a arte representa a vida e a vida traz o regional, né? Não teria como não fazer isso. E aí eu acho muito interessante um trecho de uma reportagem que a Bezerra traz na aula, onde Ronaldo Corrêa de Brito ele chama a atenção justamente para o preconceito da crítica contra o regional. E o autor diz o seguinte: o meu sertão é a paisagem através da qual eu interpreto o mundo, o de hoje, o globalizado, o que rompeu com as tradições. Interessa-me a decadência, a dissolução. Meus personagens migram, sofrem o embate com as outras culturas.
tenho sido vítima de preconceitos pela escolha dessa paisagem. Depois do romance de 30, criou-se uma cartilha única para a leitura do que escrevemos, mesmo passados tantos anos. Uma verdadeira condenação para os artistas posteriores a esse ciclo regionalista que não abriram mão de sua geografia como cenário. Se você elabora uma personagem complexamente neurótica, feminista, com todos os anseios urbanos, e se você senta essa mulher numa cadeira de couro, olhando uma paisagem desolada do sertão, há quem enxergue apenas o cenário e 3 ou 4 substantivos locais. E muito acertadamente o autor faz essa afirmação porque, de fato, parece que haver um cenário e expressões, né, que levem a pensar numa região específica faz com que determinada parte da crítica pense que ali temos uma obra regional e que, por ser regional, não pode representar anseios que são considerados modernos, né? Como se a modernidade anulasse o regional e o regional por si só não pudesse ou não acompanhasse o moderno, a modernidade. Enfim. E aí, Bezerra ainda afirma que nas narrativas de Ronaldo Corrêa de Brito a tradição não comparece congelada como totem. Ela se incorpora ao presente moderno, midiático e tecnológico, reinterpretada por personagens que buscam uma reinterpretação do passado. Então, existe sempre essa fusão, essa busca, né? Essa união, essa intersecção entre um passado e um presente na busca por essa identidade. E nessa busca, né, regional e moderno, está sempre presente, está sempre junto. Porque não tem como você simplesmente retirar um do outro como se fossem coisas distintas, né? E aí a autora afirma que nas produções literárias desses dois autores, há a tentativa de se recriar esteticamente, né, um espaço com peculiaridades que são históricas, geográficas e também culturais, que aponta para uma recuperação e transformação do regionalismo, né? Não é só um cenário, é uma representação de algo muito maior, de uma busca de se reinventar, de se ressignificar, né? Dentro de um mundo que é novo, né? Mas que não está destituído da origem, do antigo, do que está lá sendo sempre modificado. Porque nós estamos sempre assim. Na literatura brasileira contemporânea, mediada pela memória e pelas experiências dos narradores, né? E aí, por fim, eu trago como sugestão, nós temos na aula da semana já a atividade e temos o conto lá na biblioteca, o que veio de longe, que é um conto que faz parte desse livro, que é o Livro dos Homens, né? Temos também, ainda de Ronaldo Corrêa de Brito, obras como Galileia, muito interessantes. E eu deixo como sugestão também o blog do autor, né? Onde você vai ver muita coisa sobre a obra dele, sobre a vida dele, inclusive um diário, que é o diário que ele tem escrito aí sobre, né, essa questão da pandemia, do confinamento. E aí você pode também aproveitar e dar uma conferida, eu indico muito. E no caso de Milton Ratum, nós tivemos, né, além de ser conhecido pela questão dos livros, nós temos também a minissérie, né, que a Globo realizou, e que muita gente conhece ou passou a conhecer muito mais, né, a obra. Há quem diga que a venda desse livro, né, Dois Irmãos de Autor, aumentou cerca de 500% depois dessa minissérie, né, que é a minissérie homônima, né, Dois Irmãos. E aí nós temos no YouTube a possibilidade de ver essa série. E para fechar a aula de hoje, o que eu quero dizer é o seguinte: todos os comentários eles são muito importantes. A ideia é de trazer sempre material para que vocês possam ter um norte em relação aos estudos, em relação às atividades. Mas assim, o mais importante, gente, é sempre a leitura do texto literário. Não diminuindo a questão dos vídeos, né, dos filmes, e a gente vê que o cinema traz isso de uma forma muito bem feita. A minissérie é muito boa, né, mas
a gente não pode, como estudantes de letras, a gente não pode deixar de priorizar realmente o prazer da leitura do texto literário, né? Então, eu espero que a gente possa ver tudo isso através da leitura do texto e saindo da leitura do texto, que todas essas aulas e essas colocações sirvam realmente para a gente ter uma visão mais ampla, para a gente ser comentários que ajudem ao entendimento. Mas a leitura do texto literário é sempre o primeiro ponto a ser feito, e a gente deve voltar quantas vezes forem necessárias, simplesmente pelo prazer da leitura, que é maravilhoso. Então, assim, os autores são muito bons, os textos são de fácil acesso, vocês conseguem aí baixar um PDF rapidamente, e são leituras que trazem um enriquecimento muito grande para a nossa vida. Então, fica a sugestão e por hoje é só.